Fala cervejeiros, Daniel Dinslaken do Com Cerveja por aqui para mais uma sacada diária. Hoje eu vou falar aí de um tema que muito cervejeiro desconhece ou subestima a importância, certo? Que é a questão do tratamento, aí, do ajuste da água cervejeira. Quem mandou essa dúvida para mim foi o Virgílio de Araújo e ele perguntou qual que é a importância de a gente fazer o tratamento de água, certo? Eu vou falar aqui rapidinho para vocês o que eu penso a respeito disso, o que eu acho, o quão importante é a gente ajustar e tratar a água, enfim, e qual o resultado que a gente pode ter numa cerveja, beleza? Então é o seguinte, qual que é o primeiro passo, aí, como ele falou em tratamento, o Virgílio, a gente tem aí como é que eu posso dizer? Duas formas de tratamento, que eu poderia dizer o tratamento mesmo, assim, propriamente dito, que é a questão bacteriológica e até fisicoquímica também, no caso do cloro, por exemplo, que é muito importante e é básico, na verdade, né? A ideia é que você tenha uma água potável para fazer cerveja, certo? Por mais que eventuais bactérias aí que estejam na sua água vão ser eliminadas com a fervura do seu mosto, ok? Eu não recomendo que você faça aí a sua cerveja com água que não seja potável, ok? E com relação a outra questão de tratamento também, que é a questão que a filtragem aí vai influenciar muito, é a questão do cloro, que o cloro também traz off-flavors bem desejáveis para a cerveja, então não é recomendado que a gente tenha cloro na nossa água cervejeira, ok? Então a questão de tratamento em si fica por aí, certo? Essa é a importância de a gente tratar a água cervejeira para a gente não ter off-flavors e estar com uma água potável e sem contaminantes aí para produzir a nossa cerveja, ok? Com relação ao ajuste, aí eu diria que a questão de ajuste de sais dissolvidos aí na água que vão, eu diria que alteram significativamente o perfil da sua cerveja, tá? Tanto na questão estrutural, vamos dizer assim, de processos mesmo de produção, quanto a questão de sabores no resultado final da cerveja, certo? Para você ter uma ideia, o ajuste de água, certo? Ele vai ajudar na mosturação, na fervura, vai ajudar também na sua fermentação, ok? Então níveis adequados e recomendados aí de sais, alguns sais eu já gravei um vídeo aqui, não vou entrar no mérito de quais são os sais mais indicados para usar, enfim, mas no outro vídeo eu falei quais são os sais principais que a gente utiliza aí para ajustar a nossa água cervejeira, certo? Mas, por exemplo, aí, se você tiver um nível de cálcio, que é o mínimo desejado, e que muitos, ou eu diria praticamente uma boa parte, tá, do nosso território nacional aí não tem níveis de cálcio suficientes para produzir uma cerveja com os níveis recomendados de cálcio, de acordo com o nosso processo aí de produção, certo? Então, esse ponto já fica fundamental, seria fundamental adicionar cálcio na água em praticamente todos os locais aí que você estiver fazendo a sua cerveja, ok? E, por exemplo, essa questão de cálcio, e que vai trabalhar com a dureza da água, vai te ajudar a estabilizar na questão de mosturação, ok? Quando você estiver fervendo a água, depois de terminada na fervura, a formação do trube e a acumulação ali, a decantação de proteínas também é favorecida. Depois você precisa também, na fermentação, e isso também é importante, a floculação de leveduras ao término da fermentação também depende de níveis de cálcios aí recomendados na sua água, certo? Então é bem importante mesmo, tá? E também a questão do pH, certo? A gente fala muito, e de fato é a questão mais importante na etapa da mosturação, o controle das temperaturas, certo? As enzimas atuam em determinadas faixas de temperaturas ótimas, ok? Só que também o pH é importante para isso. Elas também precisam de uma faixa de pH ideal para fazer aí o seu trabalho convertendo o amido em açúcares menores e também as proteínas em aminoácidos e proteínas de menor peso molecular, certo? E esse pH também é ajustado com sais. A maioria dos cervejeiros que eu conheço simplesmente misturam o seu malte com a água e fazem sua cerveja sem saber, né, sem se preocupar com o pH que o mosto vai ter. E saber o quanto o pH do mosto é fundamental se você quiser controlar o seu processo e saber que você está fazendo uma cerveja no rito, né, certo e controlando a atividade enzimática, enfim. Claro que assim, por uma bênção do destino talvez, a própria acidez que o malte confere normalmente não deixa o pH muito longe do que a gente precisa, certo? Mas quando você quer refinar uma cerveja lupulada é diferente de uma cerveja maltada, uma cerveja escura é diferente de uma cerveja clara, certo? Então se uma cerveja mais seca, ela requer
um pH diferente de uma cerveja que tem mais corpo. Então todas essas coisas influenciam se você quer um ajuste fino, quer fazer uma cerveja excelente, então você precisa estar aí, sem dúvida, preocupado com o ajuste da água. A questão sensorial também tem isso. Por exemplo, níveis de sulfato e de cloretos, se você fizer assim, como é que eu posso falar para vocês de uma forma mais fácil? Priorizando um em detrimento do outro, você define o perfil que a sua cerveja vai ter. Por exemplo, se você quer uma cerveja mais lupulada, você tem que ter um teor de sulfatos maior que o de cloretos. Se você quer uma cerveja mais maltada, é o contrário, certo? Então tudo isso são detalhes, certo? Como eu sempre digo para quem está começando, você não precisa saber tudo isso, certo? A gente ensina isso nos nossos treinamentos, enfim, porque eu vejo como o alcance de um status ou de um novo nível em quem está produzindo cerveja, de entender de fato o que cada elemento que pode constituir ali a sua cerveja está causando, certo? E como deixar ela excelente. Esse eu acho que é o grande ponto. Claro que você não precisa saber isso tudo para começar a fazer sua cerveja. Você pode sim começar, você não precisa necessariamente se preocupar com isso, mas é um ponto de alerta para ficar preparado para começar o quanto antes a se preocupar com isso e ajustar, claro, que eu sempre digo, desde que você já esteja com o seu processo legal. Você já sabe fazer todo o processo, você já faz a sua mosturação, passa a clarificação, fervura, fermenta, faz tudo direitinho, mas a sua cerveja não fica perfeita, às vezes tem alguma flavor, às vezes falta um pouco, você quer um ajuste fino, aí você tem que estudar a água, tem que entender como é que se faz aí o ajuste dos sais e tal, para refinar a sua receita, ok? E como o John Palmer aí fala pra gente, os sais são o tempero da cerveja. Então se você fizer uma analogia com comida, certo? O tempero da sua cerveja são os sais. E se a gente fizer falar aí de comida, por exemplo, você pode botar vários temperos na sua comida, que seria toda a composição que os maltes trazem, e o lúpulo, enfim. Só que se você não salgar a sua comida, aquela composição de temperos não vai trazer todo o potencial que eles têm, certo? Eu acho que talvez fique fácil de pegar. Então, você botou pimenta do reino, você botou vários temperos e a sua cerveja, não seja, a sua comida está bem temperada. Só que se você falhar no sal, a hora que você for comer, a comida não está legal. E às vezes uma pitadinha de sal, bum, realça todo aquele sabor que aqueles temperos trazem. Então, qual que é a questão na cerveja do ajuste de sal? Então, se você ajusta o sal, deixa a sua água com a quantidade de sal que ela precisa, todos aqueles aromas e sabores que o malte, lúpulo, levedura vão trazer para a cerveja, vem para cima e a sua cerveja fica muito mais redonda, muito melhor. Ok, pessoal? Espero que tenham curtido a sacada e se curtiu já sabe, deixa um joinha aí pra mim, ok? Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aqui e fique acompanhando aí nossos vídeos diários, sempre uma sacada diferente para vocês cada vez evoluírem mais aí na produção das suas cervejas. Ok, pessoal? Um grande abraço e até amanhã no próximo vídeo.